Voltamos então às mensagens em Romanos, capítulo 12. E os irmãos repararam que eu não li os primeiros 2 versículos. Certamente repararam isso. E voltamos a fazer o exercício que temos feito todos os domingos. Porque o meu desejo é que, se não fixarem mais nada, que pelo menos possam fixar os 2 primeiros versículos, que possam tê-los no vosso coração, que possam meditar sobre eles. Porque se assim fizer, eu darei-me por satisfeito. Porque aqueles 2 versículos, eles resumem tudo aquilo que deve ser a nossa vida, aquilo que deve ser a nossa dedicação ao Senhor. Então o exercício é, vamos recitar de cor. Tá bom? Estão preparados? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem. Estou a ver que quase todos já sabem. Então, na próxima semana ainda vai ficar melhor. Mas mais do que decorar, é viver. Então, o desafio não é só para decorar, é para viver. E ao introduzirmos esta mensagem, gostava de falar de 2 realidades que são muito diferentes uma da outra. Primeiramente, falar de Deus. E quando nós olhamos para o nosso Deus, nós verificamos que o nosso Deus é um Deus indescritível. Alguns aspectos que eu quero realçar para mostrar quão grande é o nosso Deus. Por um lado, tal como vimos no Salmo 19 e de uma forma mais clara no Salmo 24, o nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele criou aquilo que nós contemplamos. Ele criou as aves, Ele criou a natureza. E o salmista escreveu: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque Ele criou todas as coisas, Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas Ele também é soberano sobre todas as coisas. Ele está em todo lugar, Ele conhece todas as coisas. E o salmista, no Salmo 139, ele vai dizer isso mesmo. Ele vai dizer: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. E mais à frente, neste mesmo salmo, diz: para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Então vemos como o nosso Deus, Ele está em todo lugar, Ele conhece-nos tão bem. Ele sabe quem nós somos. Mas um outro atributo de Deus é a sua santidade. E em Isaías nós encontramos aquela revelação que os anjos proclamam: Santo, Santo, Santo. E toda a terra está cheia da sua glória. Ele é santo, santo, santo. E toda a terra está cheia da sua glória. Este é o nosso Deus. E quem é que nós somos? Quem é que nós somos diante de Deus? Nós somos seres mortais. Nós somos seres limitados. Nós somos pecadores indignos de estarmos na sua presença. Essa era a nossa condição anterior. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, ele diz: todos pecaram, todos, sem exceção, e afastados estão da glória de Deus. É assim que nós nascemos. Nós nascemos condenados à morte espiritual. Sem Cristo, o homem está morto em ofensas e pecados. Um dia nós estivemos assim. Um dia essa foi a nossa realidade. Estamos mortos em ofensas e pecados, como diz o apóstolo Paulo em Efésios. No entanto, apesar dessa grande diferença entre Deus e nós,
nós vemos quanto Deus nos amou. Nós vemos como Deus nos amou, a ponto de enviar o seu Filho, e enviá-lo para salvar-nos da condenação eterna, para fazer-nos seus filhos, para nos guiar através do seu Espírito, para nos dar segurança. Segurança essa em que nada nem ninguém nos poderá afastar do seu amor, de que nada ou ninguém nos poderá arrebatar das suas mãos. E diante daquilo que Deus fez por nós, o apóstolo Paulo realça primeiramente a compaixão de Deus, as suas misericórdias. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. E ele apresenta tudo aquilo que Deus fez por nós, como vemos nos 11 capítulos anteriores. Mas também realça a graça de Deus para conosco. No versículo 3 que nós lemos, fala da graça. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Diz também no versículo 6, tendo porém diferentes dons segundo a graça. E como resposta da nossa parte àquilo que Deus fez por nós, ao encurtar dessa diferença, nos levar a reconciliarmos-nos com Ele, Ele pede que nós nos entreguemos, que nós nos dediquemos a Ele de corpo e alma, que não nos conformemos com este mundo em que estamos a viver, mas que nós possamos passar por uma transformação da renovação da nossa mente, a fim de que nós possamos experimentar a sua vontade. E a sua vontade é boa, agradável e perfeita. E como consequência, então, dessa renovação da nossa mente, nós vimos há 2 semanas que nós devemos afirmar a graça de Deus. Nós devemos acentuar o valor dos nossos irmãos, mas também abraçar a vida de comunhão, como vemos. E hoje vamos olhar para as capacidades que Deus nos dá. Deus não apenas nos salva, mas Ele capacita-nos. Todos os irmãos foram capacitados por Deus. Não há ninguém que possa dizer, eu sou salvo, mas Deus não me capacitou. Deus capacita-nos a todos nós. Todos nós fomos capacitados para servir, para honrar a Ele em tudo. Isso é um grande privilégio. Aquele que criou os céus e a terra, aquele que é omnipresente, omnisciente, omnipotente, Ele capacita-nos para nós o servirmos. Para nós podermos, então, nos envolver na obra que Ele está a realizar. E hoje vamos olhar do versículo 6 ao versículo 8. Há 2 semanas nós olhamos do 3 ao 5, hoje do 6 ao 8. E 3 aspectos eu quero ver convosco neste texto. Por um lado, é que os dons são dádivas do Espírito Santo. São dádivas do Espírito Santo. Este é um dos aspectos iniciais que o texto vai nos mostrar. Pela graça de Deus, o apóstolo Paulo tinha sido chamado para exercer essa função. Pela graça de Deus, nós fomos chamados, fomos dotados de dons espirituais, a fim de atender às diferentes necessidades da obra do Senhor. Mas o que é que são dons? Dons são qualidades e faculdades especiais transmitidos aos crentes pelo Espírito Santo para o serviço da igreja. E às vezes os dons podem ser talentos naturais que já temos, nos quais o Espírito Santo deles se apropria, aumentando o seu poder, santificando o seu uso. E todos os dons espirituais são frutos, são dons da graça, distribuídos de acordo com a sua vontade e o propósito que Deus tem para cada um de nós e para a sua igreja.
Não somos nós que determinamos os dons que vamos ter. Não somos nós que apresentamos ao Senhor uma lista de dons. Senhor, eu quero este dom, aquele e mais aquele. Não. Ele é que nos dá os dons. É Ele que determina os dons. E os dons não são alcançados pelos méritos ou capacidades intelectuais que nós tenhamos, ou pela formação que nós tenhamos recebido. Não. Cada um tem o dom ou dons conforme o Espírito Santo quer. Conforme o Espírito Santo dá. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer isso mesmo. Ele vai dizer no capítulo 12, de 7 a 11, o seguinte: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Repartindo a cada um como quer. Então, os dons é uma dádiva de Deus. Não se pode ganhar, não se pode buscar ou esforçar-se para ter um dom espiritual. Deus é que sabe o que é o melhor. E seja qual for o dom que nós tenhamos, ele provém do Espírito Santo. E é através dos dons que Deus dá à sua igreja, que Deus nos dá a nós, é que a obra de Deus é realizada. E o Espírito Santo sabe muito bem os dons que são precisos para que a nossa igreja realize a missão que Deus tem para ela. Nós não temos todos os dons. E não sei se há alguma igreja que tenha todos os dons. Mas digo-vos com toda a certeza que a igreja tem os dons, tem todos os dons que ela necessita para realizar a sua obra, para realizar a obra de Deus. Mas poderão me perguntar, mas parece que não é bem assim. Parece que há falta. Não é que haja falta. Não há falta. Às vezes há falta de disponibilidade. Às vezes há falta de entrega, porque haverá dons que estão colocados dentro da gaveta, que não estão a ser exercitados. Nós temos os dons que necessitamos para realizar a obra de Deus aqui na Amadora. É o Espírito. Não somos nós que fizemos uma lista e recebemos os dons consoante essa lista. Então haveria falta. Mas ele tem uma visão global e profunda da igreja. Ele conhece a missão que Deus tem para a sua igreja e assim concede os dons. Então, o primeiro aspecto é que os dons, eles são dádivas do Espírito Santo. E por isso é bom nós estarmos gratos pelos dons que Deus nos deu. Ele nos capacitou para realizar a sua obra. É fruto da sua graça, não é fruto dos nossos méritos. Não é resultado da nossa procura, mas da missão que Deus tem para a nossa igreja. O segundo aspecto que nós vemos aqui no texto é que os crentes têm dons diferentes. Nós encontramos aí ele apresentando alguns dons, a mencioná-los. E esta não é a única lista de dons que nós encontramos. Nós encontramos duas em 1 Coríntios, capítulo 12. Encontramos uma outra em Efésios 4:11. Não temos uma lista completa. Porque não podemos dizer que os dons que estão aqui mencionados nesta e nas demais listas sejam todos os dons. Não temos uma lista completa de dons. E quando nós olhamos para estes dons,
nós vemos uma grande variedade. E aqui nós encontramos 7 dons que são apresentados. O primeiro deles é o dom de profecia. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Este é o primeiro dom. É o dom da profecia. E quando pensamos em profecia, nós podemos olhar para este dom e pensar naquilo que acontecia no Velho Testamento. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vemos os profetas. E o que é que os profetas faziam? Eles prediziam aquilo que ia acontecer. Eles traziam, então, ao povo aspectos que iriam, profecias que iriam ter consumação no futuro. Vemos, por exemplo, como os profetas profetizaram acerca da vinda de Jesus, falando de várias coisas, falando de onde ele nascia, lá em Belém Efrata, falando de quem nasceria. Então, vemos essas profecias a serem cumpridas. Os profetas traziam a revelação de Deus, mostrando aquilo que ia acontecer. E quão importante foi o ministério dos profetas. Quão importante foi eles comunicarem a revelação de Deus, alertarem o povo, chamarem o povo ao arrependimento, apontando para aquilo que iria acontecer. No entanto, hoje em dia, já não há razão para termos mais profetas. Já não há razão para termos mais apóstolos. Isso porque o fundamento da igreja já está posto. E o fundamento da igreja, como vemos em Efésios 2:20, é o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina. Se hoje houvesse necessidade de profetas e apóstolos, quer dizer que o fundamento ainda não estava posto, ainda não estava construído. Quando uma casa é feita, é possível nós mudarmos algumas coisas dentro da casa. É possível nós colocarmos paredes, divisões. É possível também remover algumas divisões se essas não forem estruturais. É possível. É possível nós mexermos na casa. Mas é muito difícil mexermos no fundamento, no alicerce. É claro que às vezes há necessidade de procurar remediar-se a alicerces mal feitos. Mas, por norma, não acontece mexer-se no fundamento. E aqui o fundamento já está posto. O fundamento dos apóstolos e profetas. E por isso não há necessidade de ser reconstruído. Não é um fundamento que está em reconstrução. Mas, então, a que é que se refere este dom, o dom da profecia? É a capacidade que Deus dá aos crentes, a alguns crentes, para proclamarem a sua palavra, para tornarem compreensível aos ouvintes, para explicarem. É a capacitação de Deus para olharmos para a palavra de Deus e, tendo recebido, então, essa capacitação, essa revelação, transmitimos, então, aos outros. Está diretamente relacionada com o pregar a mensagem de Deus. E quando olhamos para a profecia e olhamos para 1 Coríntios capítulo 14, ela tem a intenção de encorajar, exortar e confortar. Mas não só, mas também advertir o povo a respeito do pecado, a respeito dos deveres, de forma que a igreja caminhe com Deus, ande segundo o que está revelado. Sabem, eu posso profetizar. Eu posso profetizar que Deus está no nosso meio. Por que eu posso profetizar? Porque a palavra de Deus diz, onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome,
Eu aí estou. Então eu posso profetizar isso, que Deus está no nosso meio. Eu posso profetizar que Jesus alivia o cansado e oprimido. Porque o próprio Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu posso profetizar isso. Eu posso profetizar que Jesus vai voltar. Porque o próprio Jesus disse que iria voltar. Que iria preparar o lugar e depois iria voltar. Posso. Eu posso profetizar isso porque está escrito na palavra de Deus. Mas eu já não posso dizer que Jesus vai voltar para o ano que vem. Eu não posso profetizar datas porque nós encontramos essa profecia. Eu também não posso profetizar que Deus vai curar o irmão. Deus tem poder para curar o irmão da enfermidade que tem. Mas eu não posso dizer taxativamente que Deus vai curá-lo. Se for da sua vontade, Deus vai curá-lo. Deus tem poder para fazer. Há coisas que eu não posso profetizar, porque não está escrito. Não está. E por isso, aquilo que ultrapassa o que está escrito, é preciso cuidado. Por quê? Porque a revelação está fechada. Nós não podemos tirar nem acrescentar nada do que está escrito. E nem um anjo do céu que venha pode alterar. Deus é imutável. A sua palavra também o é. Então vemos aqui este dom. Mas reparem o que ele diz acerca do dom. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Segundo a proporção da fé. E essa proporção da fé é aquilo que eu disse. É de acordo com aquilo que está escrito. A proporção da fé, que fé pode ser entendida como o corpo da fé, como o conjunto de crenças e de doutrinas que nós encontramos na palavra do Senhor. Eu não posso desviar daquilo que está escrito, não posso desviar desse conteúdo. Eu tenho que restringir a comunicação da palavra àquilo que está escrito. E ai de mim se não o fizer. Porque as pragas de Apocalipse vão recair sobre mim. O segundo dom que nós encontramos aí é o dom do ministério. Ele vai dizer: se ministério, dediquemo-nos ao ministério. E o termo usado aqui na língua original é diaconia, que significa serviço. Ministério aqui, traduzida dessa forma, tem a ver exatamente com essa função. É de onde provém a palavra diácono ou diaconisa. De uma forma geral, todos são chamados para servir. Mas uns têm uma capacidade especial para fazê-lo. Fazem-no de uma forma tão natural. É alguma coisa que está presente. Não fazem-no por fazer. É algo natural. E Deus tem entre nós irmãos assim. Irmãos de serviço. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. E este ministério, esta função, ela surgiu por causa de uma necessidade que se verificou na igreja em Jerusalém. No capítulo 6, nós verificamos que há uma contenda, porque as viúvas gregas, elas sentiam-se desprezadas em relação às viúvas judias. Achavam que estavam a ser desprezadas. E diante disso, então, o assunto é tratado. E havia duas possibilidades. Ou os apóstolos assumiam essa função,
e deixavam a sua tarefa de pregar, orar, ensinar, ou então criava-se um novo serviço. E foi esta segunda hipótese que avançou. E surgiu então o ministério dos diáconos. Este ministério de serviço, de servir às mesas. Servir à mesa, ajudar naquela situação que estava ali a acontecer. E este ministério é dos mais antigos, a par do ministério apostólico. E nós vemos lá em Atos capítulo 6, como é que esses homens deviam ser homens íntegros, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então vemos aqui estes dois. Já vimos da profecia e já vimos o ministério. Aliás, eles estão relacionados com os oficiais da igreja, pastor e diáconos, como vemos em Filipenses. Mas temos um outro dom, e vamos avançar. Outro dom é o dom do ensino. Versículo 7 diz: ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Temos então aqui este dom de ensinar. E este dom tem a ver com organizar, desenvolver, explicar de maneira simples a mensagem de Deus e aplicar à vida as verdades reveladas. E os pastores devem ter o dom do ensino, porém muitos outros crentes também o têm. Também estão qualificados para essa obra, também têm este dom. E este dom difere do dom da pregação, ou da profecia, como nós vimos. Não quanto ao seu conteúdo, o conteúdo é exatamente o mesmo, quer aquele que tem o dom da profecia, quer que tem o dom do ensino, eles são chamados a comunicar toda a verdade de Deus, mas tem a ver com a habilidade singular para a proclamação pública. E vejam o que diz o apóstolo Paulo: quem tem este dom deve esmerar-se no fazê-lo. Deve esmerar-se no fazê-lo, ou seja, deve entregar o seu melhor. Deve cuidar em dar o seu melhor. Aproveitar todas as oportunidades de refletir em como fazê-lo e fazê-lo bem. Ensino. Depois encontramos o dom da exortação. Versículo 8. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. Este dom capacita o crente a chamar outros a obedecer à verdade, a exortar, a atrair, a procurar levar as pessoas a saírem do seu comodismo. Pode ser emprego para admoestar e corrigir quanto ao pecado, ou para então encorajar, consolar e fortalecer os crentes que estão a passar por lutas. E como nós precisamos de pessoas assim. Como nós precisamos de homens e mulheres dotados deste dom para desafiar os irmãos a uma atividade maior. Para desafiar os irmãos a não se contentarem em serem esquentadores de bancos, mas a servirem ao Senhor. E sabem, irmãos, muitas vezes a exortação de um crente temente a Deus parece ter mais efeito do que a de um pastor. Muitas vezes a exortação de um crente temente a Deus parece ter mais efeito do que a de um pastor. Podia usar a imagem de, por vezes, aquilo que os outros dizem às vezes tem mais valor do que aquilo que os próprios familiares dizem. O ensino é dirigido ao entendimento, a exortação é dirigida ao coração e à vontade. O outro dom é o dom da generosidade, como vemos aí, o que contribui
com liberalidade. Então encontramos aqui também este dom da generosidade. E o termo aí significa contribuir, compartilhar. E compartilhar o quê? Os próprios bens. Está relacionado com aquilo que a pessoa tem. Ser generosa com aquilo que a pessoa tem. Dar-se, dar o que tem. Muitas vezes nós damos a vida, mas por vezes o que está no nosso bolso é mais difícil de dar. E a generosidade tem a ver exatamente com isso, com aquela vontade, com aquela liberalidade para dar. Para dar. Como Barnabé fez, que tinha uma terra e vendeu-a. E deu para ajudar aqueles mais carenciados que havia na comunidade. Assim como irmãos também têm demonstrado generosidade. Generosidade no pouco. E vemos então aqui este dom. Também o próximo dom é o dom da liderança, que está logo de seguida, o que preside com diligência. Então fala aqui de liderar. E o termo no grego significa aquele que é colocado à frente. Mas colocado à frente não para mandar, mas para exemplificar. Não para estar a mandar os outros fazer, mas ele próprio se envolver na obra. Ele próprio ser um colaborador com os outros. Liderança a nível bíblico não é mandar. Liderança, segundo o que a Bíblia nos apresenta e segundo, sobretudo, o exemplo de Jesus, é serviço. É servir. É mostrar como o trabalho deve ser realizado. É colocar as mãos na massa. É procurar fazer o melhor. Por último, vemos aí o dom da misericórdia. Quem exerce misericórdia, que o faça com alegria. E a misericórdia é aquela empatia, é aquela sensibilidade para com aqueles que se encontram em sofrimento, em aflição, que se disponibilizam a assistir a estes. São aqueles que têm uma capacidade de olhar para o irmão e verificar que ele está triste. Olhar para o irmão e quase que ler a sua alma. Há irmãos assim. Há irmãos que olham para os nossos olhos e leem o que está nos nossos olhos. Muitos de nós não terão, mas há irmãos assim. Há irmãos que quando nós aparentamos estar bem, quando nós procuramos às vezes fazer um sorriso, mas um sorriso falso para encobrir alguma coisa que está a acontecer, quando nós procuramos apresentar uma face que não condiz com aquilo que está no nosso interior, há irmãos que têm uma capacidade especial para decifrarem que aquele sorriso não é o sorriso da pessoa quando está bem. Esta capacidade, que exerce misericórdia com alegria. Não é fazer por fazer, é fazê-lo com alegria. É procurar mesmo estar ao lado. Não é sentir que é uma obrigação, uma imposição, mas é sentir mesmo a vontade de o fazer. Então vemos como há uma grande diversidade. E o apóstolo Paulo poderia apresentar muitos outros dons. Há uma grande diversidade no reino de Deus, na sua igreja. E essa diversidade é para a realização da obra de Deus. Uns fazem uma coisa, outros fazem outra, todos se entreajudam e vivem interligados, contribuindo para a saúde do corpo, para a saúde da igreja. E a igreja terá plena saúde quando cada crente exercitar o seu dom, ou dons. Porque pelo menos um nós temos, mas podemos ter mais do que um. Exercitá-lo, não enterrá-lo. Porque aquele que enterra está a depreciar, está a desvalorizar o dom da graça. E um dia será chamado a contas.
E triste será quando o Senhor disser, Senhor mau e negligente. Isso vai dizer ao crente, ao servo inútil, aquele que enterrou o talento, o dom que Deus lhe tinha dado. Mas rapidamente permitam-me chegar ao terceiro ponto, e um dia irei desenvolvê-lo mais. Os dons são para serem usados na igreja. Ele está a falar de um contexto de igreja. Não podemos tirar isso do nosso foco. Ele está a falar da igreja ali em Roma. E os dons espirituais que nós temos, que Deus nos concedeu, não são apenas para nos beneficiar, mas, sobretudo, para o bem de outros. Não é apenas para nós termos o privilégio de servir, mas é para nós procurarmos o bem dos outros. E como crentes nós somos desafiados a viver neste mundo, a servir ao Senhor. E esses dons que Deus nos concede são, na verdade, capacitação para o serviço à igreja e serviço ao mundo. Nunca para ser algo individualista, algo deslocado, então, da igreja. Os dons que Deus nos dá devem ser usados em conjugação com o serviço da igreja. Nenhum crente tem autorização de Deus para realizar o seu ministério e exercitar o seu dom fora da igreja, do corpo que é a cabeça. Jesus Cristo é a cabeça. Nós somos o corpo e, por isso, como corpo, temos que estar unidos. Se eu chegasse aqui com uma faca e cortasse a minha mão, a mão iria continuar a ser mão, e eu não ia. Continuaria a ser mão. Estando ela ligada ao corpo ou fora dela, continuaria a ser mão. Mas o que é que lhe iria acontecer? Iria morrer. Teria o formato de mão, mas não teria qualquer utilidade. Não teria. Iria acabar por desaparecer. Nós vemos como o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo, ele realizou suas viagens sempre ligados a uma igreja local. Aonde é que Paulo e Barnabé estavam quando Deus os chamou? Na Antioquia, a servir na igreja ali. Estavam a servir. E Deus então falou àqueles irmãos, falou àquela igreja: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Estavam a servir na igreja. O que é que Paulo e Barnabé fizeram depois de fazerem a viagem? Voltaram novamente a Antioquia. Foram prestar relatório daquilo que tinha acontecido. E foi de Antioquia que Paulo partiu para a segunda viagem e voltou novamente a Antioquia. O mesmo aconteceu com a terceira viagem, também o mesmo aconteceu. É claro que aí já não voltou a Antioquia, porque ficou em Jerusalém e ali foi preso. Vemos essa articulação entre a igreja e a pessoa, entre a igreja e o crente. Infelizmente há crentes que pensam que podem viver sem igreja, que podem servir ao Senhor fora do contexto de igreja. Isso não é possível. Se isso fosse possível, por que é que o Senhor instituiu a sua igreja? Então cada um servia autonomamente. Se isso fosse possível, por que é que surgiram tantas igrejas no tempo apostólico? Os dons que Deus nos dá é para serem usados no cumprimento da missão dada à igreja. E por isso nós somos mão, se nós somos pé, se nós somos nariz, se nós somos olho ou qualquer outro membro, temos que ser no corpo de Cristo. Se nós temos este dom, temos aquele ou outro, temos que começar a exercitá-lo na igreja.
E pode ser que a partir da igreja Deus vos chame para saírem, para falarem aquele, para terem aquele ministério. Mas tudo começa no seio da igreja. Concluindo, Deus deu-nos dons de acordo com a graça que nos foi dada, a fim de desenvolvermos a sua igreja. No entanto, para usarmos esse dom, nós precisamos de ter em conta algumas coisas. Primeiramente, compreender que todos os dons que nós temos foram-nos conferidos por Deus. Nenhum dom foi ganho. Nenhum dom foi conquistado. Todos eles procedem de Deus. Precisamos também compreender que nem todos têm o mesmo dom. Nem todos fazem aquilo que nós fazemos. Complementamo-nos no serviço do Senhor. Precisamos saber quem nós somos e o que nós fazemos melhor. Precisamos reconhecer o nosso dom, os dons. Que capacitação é que Deus me deu? Que dom é que Deus me conferiu? Precisamos tê-lo presente. E depois, dedicar os nossos dons ao Senhor. O versículo 1, ele aplica-se à nossa vida e tudo aquilo que a envolve, entre os quais também o nosso dom. E termino dizendo que devemos estar dispostos a usar os nossos dons de todo o coração, com todo o nosso entendimento e forças, para que Deus seja louvado entre nós. Amém?